Já estou muito bem acompanhada aqui no nosso estúdio do Cantinho do Mulher.com. Doutor Edson Credidio, seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Meu. Gente, tô aqui na cozinha, não é por acaso não. A gente precisa se alimentar bem. Doutor Edson Credidio sempre fala com a gente sobre os alimentos importantes, os nutrientes, né, doutor? Mas depois que a gente se alimenta, que a gente oferece os nutrientes para o nosso organismo, algo normal, natural, fisiológico, é a gente evacuar o que o corpo não precisa. O ato de defecar, popularmente o ato de fazer cocô. E aí algumas pessoas às vezes ficam embaraçadas, né, doutor, quando a gente fala sobre isso. Fica acanhada, não gosta de falar sobre o assunto, às vezes tem vergonha, fica um pouco tímida, fica vermelho. Eu perguntei agora para os meninos do estúdio. Turminha, com certeza vocês já ouviram essa expressão e talvez até brinquem aí na casa de vocês com essa expressão. Sentar no trono. Ah, o maridão tá lá no banheiro, tá lá sentado no trono, vai demorar, hoje vai demorar. Isso é algo natural e que bom, quanto mais vezes a gente for ao banheiro, melhor para o nosso organismo, para o nosso intestino. Eu chamei o Dr. Edson Credidio aqui porque eu vi uma reportagem, uma pesquisa e eu fiquei muito curiosa e queria saber a opinião de alguém que entende para poder explicar melhor para a gente essa história. Vocês ficaram sabendo? Uma médica alemã disse o seguinte: a posição de evacuar sentado no vaso sanitário é antinatural, não é correto. Como assim, doutor? Porque eu aprendi, isso é cultural nosso. Quando a gente vai ao banheiro, a gente, para defecar, senta no vaso sanitário. Isso não é bom, não é natural? Então, é porque a posição que nós ficamos no vaso sanitário, ela cria como se fosse um puxamento do intestino, né? Depois eu vou mostrar esse músculo, é o bulbo retal. Ele puxa o intestino, é como se fosse uma mangueira dobrada, então é difícil sair, né? O vaso sanitário, ele começou a ser utilizado a partir de 1950, né? Que se preconizou o vaso que a pessoa senta e faz as necessidades. Mas até então era usado o vaso sanitário no chão, que você colocava o pé, e muitas pessoas mais antigas recordam disso. Vão se lembrar disso, com certeza. Né? E até muitas vezes em locais que frequentam pessoas da zona rural, que não tem o vaso, não tem nada, a criança que evacua, ela só consegue evacuar da posição de cócoras. Se colocar no vaso sanitário, não consegue. Aqui a gente tem a foto do nosso vaso sanitário. Tradicional. Esse, inclusive, o Dr. Edson Credidio está falando que ele está duas vezes errado porque ele é escuro. Ele não pode ser escuro o vaso sanitário. Ele tem que ser claro para a gente poder identificar, por exemplo, a cor das nossas fezes, o tamanho, o formato, que foi o tema, inclusive, de uma das nossas entrevistas com o Dr. Edson Credidio, como as fezes podem falar sobre nós, sobre o nosso estado de saúde. Então, ele escuro não é uma boa ideia. Aqui a gente tem uma outra foto. Às vezes, até a pessoa urinando sangue, ela não vê, ou evacuando sangue. Né? Se for escuro daquele jeito, não dá para ver mesmo. Não dá para ver, realmente. E aí eu tenho um aqui, gente, de chão. Esse é o vaso sanitário turco, né? E a pessoa coloca os pés, né, nessa lateral e tem a descarga, aí ele fica de cócoras para evacuar. Que é, segundo essa médica alemã, o ideal. O ideal, né? Aí você fica com dúvida, mas eu vou ter que tirar meu vaso? Não, você faz uma adequação. Como que a gente vai fazer, né, gente? Aí não tem condição. Como, doutor? Eu não estou tentando imaginar como que eu vou tirar o vaso sanitário lá do apartamento. E aí, buscando essa alternativa, eu queria entender melhor, doutor, antes da gente mostrar, então, essas adaptações que a gente pode fazer, o que acontece com esse nosso corpo? O que você falou, então, essa postura nossa de sentar no vaso sanitário acaba comprometendo o intestino, como se a gente dobrasse uma mangueira. E isso vai prejudicar, mas isso pode, com o tempo, ocasionar algum problema de saúde, Então, para ter uma ideia, antes desse período de preconizar o vaso reto, né, sanitário reto, a incidência de diverticulose, diverticulite, hemorroida,
ela era bem baixa. Depois da padronização do vaso reto, é que tem uma incidência muito alta, né? Aí você fala, existe a genética, existe a constipação, existe uma série de fatores, porém o vaso colabora. Até os japoneses fizeram um estudo com as pessoas tomando uma substância imunoluminescente, né, tipo um rádio opaco, e fazia exames durante a evacuação com a pessoa sentada e com a pessoa em posição de cócoras, né? E a eliminação de fezes com a pessoa em cócoras é muito mais rápida e menos problemática, né? Eu gostaria de mostrar, por exemplo, como funciona o nosso intestino, né? Para a gente entender nessa relação do intestino e a posição do nosso corpo na hora de evacuar, então o fato de estar sentado no vaso, então compromete. O nosso intestino, nós temos 2 esfíncteres, né? 2 válvulas. Então tem o esfíncter externo voluntário e o esfíncter interno involuntário, né? O que significa isso? Traduza, doutor. Quando o bolo fecal chega aqui, olha que como o nosso corpo é uma perfeição, uma coisa assim realmente, né, perfeita, magnífica. Quando o bolo fecal chega aqui, vai um estímulo pelo nervo até a medula nervosa, que vai levar até o cérebro, aqui seria o cérebro, né? E o cérebro manda um estímulo para esse esfíncter abrir. Então seria tipo uma escotilha para passar para o outro local. A portinha fica fechada e aí o cérebro depois manda esse comando para abrir a portinha para poder Isso chama-se reflexo gastrocólico. Tá? Quando as fezes, primeiro são eliminados gases, mas para checar se a ampola aqui está disponível para abrir o esfíncter externo, que é voluntário. O que é isso? O involuntário, nós não temos ação, quem manda é o cérebro. Tá. O voluntário, nós que controlamos. Então, falando, puxa, agora não dá para ir no banheiro, então se segura. Que é aquilo que a gente consegue segurar volta. Ali um pouquinho. Aí volta. Por isso que tem essas 2 ampolas. Isso aqui seria no reto, no final do intestino. Tá. Né? Então, quando começa a eliminar gases, já vai se preparando, porque o bolo fecal já está querendo ser eliminado. E o músculo se contrai, isso chama-se peristaltismo, né, para justamente eliminar o bolo fecal. Interessante. Né? Aqui a gente tem essa comparação com aquilo que o doutor comentou, né, de dobrar, uma leve torção ali no músculo, como se a gente dobrasse a mangueira. Qual câmera está aqui? Aí, ó. Então aqui realmente, olha, aqui é o músculo, esse músculo pubo-retal, que ele está puxando o intestino. Então o intestino é como se fosse uma mangueira dobrada, né? E aqui em cócoras, ele está reto, o músculo está mais afrouxado. Daí a orientação de uma evacuação com a pessoa com os pés inclinados ou em cócoras, né? Muito interessante, que seria agachado. Né? Porque você vê, né, Tati, é o básico do básico que muitas vezes a pessoa fala, puxa, mas então estou fazendo tudo errado. As pesquisas mostram que sim. Que interessante. E para a gente é cultural. Para mim é tão natural, né, doutor? Quando a gente pensa em defecar, eu penso em vaso sanitário. Mas, na verdade, o ideal, segundo essas pesquisas e esse estudo dessa médica alemã, na verdade, a gente poderia defecar agachados, a posição de cócoras. Seria o ideal. Para não acontecer essa dobra com o músculo, entre aspas, dobra, porque não é uma dobra, né, gente? Mas ele... o músculo puxa o intestino. Então, é como o intestino ele é maleável, ele vem para trás e faz como uma mangueira. Porque o intestino ele fica se apertando para o bolo fecal descer. Doutor, eu não vou deixar você ir embora, o tempo desse bloco acabou, mas eu quero que no próximo bloco o senhor me dê, então, uma solução. Tá ótimo. Né? E aí, gente, porque todo mundo, assim como eu, tem o vaso sanitário em casa, como é que a gente pode continuar usando o nosso vaso sanitário sem prejudicar o nosso músculo, o nosso intestino?
Dr. Edson Credidio vai nos apresentar a solução daqui a pouquinho. Não perca a continuação dessa entrevista, é no próximo bloco.